Olá, boa noite a todos e todas e todes. Nós gostaríamos de avisar aos nossos presentes e convidados e convidadas e convidades que no canto direito da sua tela, na tela inferior, vocês encontram o ícone para a interpretação, para acessar a interpretação. E esse evento terá interpretação de português para inglês. Nós daremos início hoje à nossa mesa redonda, que faz parte do primeiro colóquio Diálogo Americano e quarto encontro Brasil-Peru. Esse evento conjunto começou em 2012 como uma iniciativa de construir um espaço de diálogo entre o Brasil e o Peru. E nessa quarta edição, o evento tomou novas proporções, sendo hoje abrigado pelo Institute for Latin American Studies da Columbia University. E hoje teremos a mesa redonda que irá discutir, que tem como título o território ancestral contra o racismo ambiental no Brasil, e nós teremos a mediação do Ronilson Pacheco. Ronilson, passo a palavra para vocês, que essa seja uma mesa redonda com muita força, muita resistência. Obrigado, Camila. Agradecer a Camila o convite de mediar essa mesa, e agradecer ao Willas também, né, pela organização dessa mesa. E certamente será uma mesa de muita força e muita resistência. Mas esperamos que uma mesa de leveza também, né, reflexão sobre os muitos desafios que a gente tem no dia a dia. E eu quero agradecer não só pela oportunidade de mediar a mesa, mas também pela oportunidade de matar um pouco de saudades também, né? Por estar longe e rever e ouvir de pessoas tão importantes. Hoje nós temos aqui três pessoas extremamente relevantes, não só na luta, como na documentação, na pesquisa, com relação a essa disputa. No Rio de Janeiro em especial, mas eu acho que é algo que se expande para o que é a realidade brasileira hoje. Então, nós temos a Emília Maria de Souza, que é vice-presidente da Associação de Moradoras do Horto. Nós temos a Fátima Morim, que é ativista da comunidade lá da Estradinha. E nós temos a Carolina Pires Câmara, que nós generosamente e amigavelmente chamamos de Carol, nossa famosa Carol Pires, doutoranda em Sociologia e Política da UF. E para fazer essa conversa com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora, né, para todo mundo. Então, eu vou começar, eu tenho aqui um roteiro, não assinei nenhuma ata de compromisso com relação a seguir o roteiro, mas eu vou tentar. Mas eu acho que essa primeira pergunta é importante, né? Acho que geralmente a gente já faz perguntas que já falam da luta, dos desafios, mas acho que essa é uma pergunta afetiva importante sobre o quem é, né? De quem nós estamos falando e quem é que está falando. Então, acho que essa seria a primeira pergunta, né? Quem é a Fátima, quem é a Emília, quem é a Carol e como que essas pessoas se envolveram nessa luta, como que essa luta atravessou a vida de cada uma. Então, acho que essa seria a primeira pergunta, assim, uma oportunidade para falar um pouco quem é cada uma e qual a relação com essa luta. A gente não estabeleceu assim uma ordem, mas sei se a Carol quiser abrir e aí a gente fique à vontade, né, para falar. Posso sim, Ronilson. Primeiro, queria agradecer aqui a Camila, ao Willas, por essa oportunidade. A gente está vivendo um momento no país que, mais do que nunca, a gente precisa discutir sobre moradia, sobre direito à moradia, especificamente com foco, né, sobre racismo ambiental, de como isso vai impactando a vida de pessoas negras no Brasil. Então, assim, eu estou
muito agradecida por essa oportunidade, né? E estar aqui na presença da Emília, da irmã Fátima, que são lideranças comunitárias muito fortes e que eu já venho acompanhando o trabalho há algum tempo. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com esse tema, né, sobre racismo ambiental em 2015, mas anteriormente eu já vinha fazendo essa discussão sobre raça, gênero e moradia. Eu fui estagiária do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, ainda na época da graduação, e foi nesse processo de estágio que eu conheci, que eu tive o primeiro contato ali com a luta por moradia na cidade do Rio de Janeiro. E aí foi lá que eu conheci a irmã Fátima e a Emília. E aí, nesse processo de luta, nesse processo de atuar no campo, eu fui percebendo que não tinha também pesquisas que tratassem do tema racial dentro dessa temática das remoções das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir de 2010, que foi quando eu me engajei na luta, eu já era ativista do movimento negro, mas aí eu passei a escrever e passei a estudar sobre os impactos das remoções das favelas na vida das mulheres negras. E aí foi quando essa pesquisa se transformou na minha monografia, posteriormente no mestrado, né? Eu continuei falando sobre essa mesma situação, mas acrescentando novas referências, inclusive o tema do racismo ambiental, né? Que é o objeto da minha dissertação também. E agora eu estou no doutorado, continuo a escrever sobre o assunto, mas trazendo também outros conceitos, como, por exemplo, o direito à memória. Então, é mais ou menos nesse... Mas, paralelo a isso, também desenvolvo trabalho já há algum tempo, né, com arte e educação, né? Eu sou arte educadora e utilizo a linguagem do hip-hop para falar sobre temáticas da juventude negra, enfim, para moradores de favelas, né? A gente pensar junto como é que se dá essa produção de direitos, mas o foco nesse trabalho são adolescentes. Então, esse meu universo aí é da rua, das lutas, e foi nesse processo que encontrei a irmã Fátima e a Emília, e que, assim, são duas pessoas incríveis e que me ensinaram muito, aprendo diariamente com elas. Legal, Carol. Eu vou me incluir aí nessa sua geração de lutas para quem Emília e Fátima se tornaram referências assim importantes, né? Sobretudo nesse interstício aí 2013 e 2016, que eu acho que a gente teve uma intensividade assim, nunca parou, né? Mas acho que teve uma intensividade porque acho que bateu com a coisa dos grandes eventos que marcaram, né, o Rio de Janeiro. Eu acho que se tornaram pessoas referenciais. Então, eu compartilho da alegria assim, da gente contribuir de alguma forma, mas tendo esse background dessas pessoas e dessas histórias. Emília, Fátima, quem sentir à vontade para iniciar. A gente pode seguir a ordem alfabética também, né? Começou com a Carol, pode ser o E, depois o F, mas como vocês quiserem. Então, vamos seguindo a ordem alfabética, né? Conforme o Ronilson propôs. Então, boa noite, né, a todos e todas. Em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar participando desse evento, que é uma forma, né, da gente estar levando para fora do país a nossa luta, a luta do dia a dia, pelo direito à moradia e por todos os direitos constitucionais que
às famílias, né, que todos nós, seres humanos, temos direito. Meu nome é Emília Maria de Souza, eu sou moradora aqui da comunidade do Horto, faço parte da Associação de Moradores, estou nessa luta, né, pelo direito à permanência da comunidade desde o final da década de 80 até hoje, né? Eu vim aqui para a comunidade com 3 anos de idade, vivi realmente, literalmente, uma infância riquíssima em meio à natureza, em meio aos animais, com muitas amizades, muita afetividade, porque a comunidade aqui é uma comunidade atípica, né? Aqui no Rio de Janeiro, porque é como se fosse uma cidade do interior, onde todos se conhecem, todos cuidam um do outro, das crianças, de todas as famílias, uma zela pelo filho da outra família, e, enfim, a gente vive assim, de uma forma fraterna, não é? Vivíamos de forma tranquila até o início da década de 80, não é? Quando literalmente começou o Horto a ter visibilidade, não é? E a comunidade, os moradores da comunidade começaram a ser vistos como invasores, não é? Que essa é a tática do poder econômico para desqualificar, não é? E dominar uma área que vai se valorizando no decorrer do tempo. A nossa área, a nossa comunidade, começou a ser constituída, na verdade, na época do Império, quando D. João, não é, veio lá de Portugal, às pressas, né, daquela forma que todos sabem, e muitos não admitem, e se aportou aqui nessa área, que na época Horto Real, não é? Então, nós classificamos o início da comunidade com o início de D. João VI vindo para essas terras e trazendo com eles os casais de escravos, né, que foram os primeiros trabalhadores que começaram a labutar nessa área. E a partir daí, né, terminado o Império, e começaram a vir novas modalidades de governo, e o Jardim Botânico foi cada vez mais, né, crescendo, tanto a instituição necessitava, né, crescer, e tinha a necessidade de uma mão de obra qualificada, não é? E essa mão de obra qualificada eram os operários, não é, que faziam e cuidavam, e entendiam do plantar, do cuidar, né, do crescimento do Jardim Botânico. Então, como havia essa necessidade e a dificuldade desses funcionários virem iniciar o seu trabalho no Jardim Botânico, os dirigentes, então, começaram a oferecer áreas para que essas pessoas construíssem seus imóveis e, assim, viessem a morar próximo ao Jardim Botânico e pudessem melhor cuidar do seu serviço. Eu tiro como exemplo a minha família. Nós morávamos longe, na Baixada Fluminense, e meu pai era trabalhador do Jardim Botânico. Meu pai saía de casa todos os dias às 4 da manhã, pegava o trem para estar aqui no serviço às 7 horas da manhã. Então, um dos diretores, vendo, né, aquela dificuldade do meu pai em chegar cedo, né, no serviço, eles ofereceram, então, um espaço para que ele viesse morar com a sua família. E essa é a realidade da grande maioria das famílias que hoje moram na comunidade, que cuidam dessa área, não é? Que preservam o meio ambiente, e anos depois,
com o valorizar dessa área, não é que esse valorizar da área iniciou justamente com a vinda de uma emissora, né, de uma emissora fortíssima aqui no Brasil, que é a Rede Globo, e com a Rede Globo vieram os intelectuais, vieram os artistas, vieram os banqueiros, os grandes empresários, que, ao olhar para a comunidade, eles viram que esse povo não pode ficar aí porque ele está valorizando os nossos imóveis. Vamos tirar esses invasores. E aí começou, na década de 80, começaram os primeiros processos. Sendo que, anteriormente, já aconteceram algumas iniciativas também para a retirada da comunidade. Que teve um governador, que foi o Carlos Lacerda, queria construir nessa área bucólica um cemitério vertical. Ele disse que o sonho dele era, depois de morto, os restos mortais dele serem trazidos para essa área. Então, assim, nós vivemos intensamente, não é? E permanentemente nessa luta pelo nosso direito à permanência, que é mais que legítimo. Porque muitos que nos chamam de invasores são os verdadeiros invasores que chegaram, destruíram o meio ambiente, desmataram, desviaram recursos dos rios, não é? Para construir suas mansões. Então, esses são os verdadeiros invasores e nós, literalmente, estamos aqui cuidando dessa terra, cuidando dessa área. Então, nós nos consideramos os donos da terra e vamos continuar lutando por elas até o fim de nossas vidas, até que o nosso direito seja legitimado, porque eu acredito que isso vai acontecer e que tem que acontecer, porque essas desigualdades no Brasil, não é? No Brasil todo, tem que ser eliminada, porque a terra existe para todos. Todos nós temos direito à terra, cada um dentro das suas condições. Mas não podemos desistir da luta, não é? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aprendi muito também com a Carolina e com a irmã Fátima, que são duas companheiras que a vivência com elas me enriqueceu muito. Trouxe muita coisa de boa e de positivo. Muito bom. Obrigado, Emília. A Fátima, será que a Fátima consegue falar agora? A Fátima está numa luta particular ali com a transmissão, né, com a câmera. Não sei se ela vai conseguir entrar. Tá. Enquanto a Fátima não consegue, a Emília um pouco juntou um pouco da própria história dela com a própria história da comunidade. Isso é bem interessante, né? Como essas coisas são... a nossa vida é tão conectada com o nosso território, né, a nossa comunidade. Então, eu vou perguntar para a Emília, né, diretamente, como que a comunidade tem se organizado para resistir a todas essas investidas e interesses. Eu faço a pergunta depois para a Fátima, mas gostaria de ouvir você sobre como, para além na perspectiva individual da sua luta, como a comunidade em si tem se organizado, estratégias, aliados, o que tem ajudado a comunidade a sobreviver a essas investidas. Emília e Ronilson. Desculpem, a nossa organização e a nossa resistência depende muito de parcerias também, não é? Além do compromisso dos moradores em reconhecerem a necessidade de estarem lutando pelo seu direito, a necessidade do cuidar do território, nós temos
aliados preciosos, não é, que muito fortalecem a nossa luta. Esses aliados preciosos são tanto assim do lado dos movimentos sociais, não é, que graças a Deus a gente conseguiu agregar muitos parceiros no movimento sociais, e também alguns, né, políticos que são comprometidos aí com a causa pelo direito, né, pelo direito à moradia. Então, a gente está sempre conversando internamente, fazendo as nossas assembleias, não é? Buscando conhecimento daquilo que é do nosso interesse, participando, né, de atividades, de seminários, de debates, de lives, né, para abrir cada vez mais os nossos horizontes e adquirir cada vez mais conhecimentos e, dessa forma, ir abrindo espaços e ampliando os nossos horizontes, né, de acordo com as nossas pretensões. E, dessa forma, a gente vai avançando, né? Estivemos numa jornada incansável pela regularização fundiária, que quase aconteceu, essa regularização fundiária aqui da comunidade, e essa regularização iria ser realizada com a participação do governo federal, não é? Que é o órgão aqui que tem o domínio da nossa área, mas tivemos um projeto de regularização fundiária que foi construído por esse governo federal em parceria com uma universidade, não é? Mas, infelizmente, às vésperas de concretizar esse nosso sonho, né? Esse nosso direito, houve uma intervenção de uma associação de moradores aqui do bairro, que é a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, que fez uma intervenção lá no Tribunal de Contas da União, e houve uma criminalização da nossa regularização fundiária. Infelizmente, nós voltamos à estaca zero e estamos até hoje lutando juridicamente para que essa que se concretize. E assim vamos seguindo. Muita luta. Carol, queria ouvir um pouco de você, meio que complementando aí, considerando você como, ao mesmo tempo, alguém que está dentro e, ao mesmo tempo, uma outsider, né? Não uma outsider estranha, mas você tem outras perspectivas, né? Inclusive as perspectivas de fora para dentro, né? De como o olhar sobre a comunidade, né? O olhar midiático, o olhar popular, o olhar dos movimentos sociais, o olhar da intelectualidade, né? Aliada, enfim. Como é que você acompanha aí toda essa história de resistência e interesses? O caso do Horto é um dos casos mais absurdos, né? Assim como o caso da Estradinha também, espero que a irmã Fátima depois possa falar, né? Mas se tratando do caso do Horto, tem questões muito específicas, né? Principalmente se tratando do tema, né? Que é racismo ambiental. A comunidade do Horto, ela majoritariamente é formada por uma maioria negra, né? E feminina também. A gente tem 62%, acho que é bom trazer esses dados, Ronilson, para a gente visualizar, né? Porque as pessoas que não conhecem o bairro, não conhecem a localidade, para a gente conseguir aqui, de alguma forma, ilustrar, né? Então, a gente está falando de uma comunidade que tem 62,1% de pessoas negras, considerando pretos e pardos, que são as categorias do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável, né, pelo censo. Então, esses dados são do último censo que nós tivemos, né, que é o censo de 2010, e 37% da comunidade se identifica como branca, né, se identifica racialmente como branca. Quando a gente vai olhar para o bairro Jardim Botânico
Gávea, que são as áreas que o Horto ocupa, né, que são esses 2 bairros, é uma comunidade que se estende, subdivide em 11 áreas, mas que se estende por esses 2 bairros, né, que são bairros localizados na zona sul do Rio de Janeiro. E aí tem também como a Emília já falou, né, a questão da especulação imobiliária muito forte, né, tem uma supervalorização desses terrenos. Então, quando a gente olha para esses bairros, a gente tem na Gávea 84% de pessoas brancas, identificando como brancas, e 16% como negras. No Jardim Botânico, 82,8% são negros e 16,7%, não, perdão, 82,8% são brancos e 16,7% são negros. Então, quando a gente observa o que está acontecendo ali, a gente percebe que o Horto, na verdade, é uma ilha de pessoas negras no meio desses bairros compostos por maioria branca e que são favorecidos economicamente, né? São ricos, a classe média alta e rica. Aí a gente percebe que nesse disputa pelo direito à cidade, pelo direito à moradia, a gente não tem essa inclusão, né? A gente tem o contrário, é um processo total de exclusão. E aí, aplicando, né, o que a gente entende por racismo ambiental, é uma forma de privar pessoas negras e empobrecidas de viver num meio ambiente equilibrado, porque a área do Horto é uma região cercada ali de rios, onde a comunidade vive totalmente em equilíbrio, né? Vive totalmente ali integrada com esse ambiente, né? Então, com a supervalorização dos terrenos a partir da década de 60, né, como a Emília bem falou, quando vão grandes empreendimentos para a região do Horto, que até então era uma região proletária, era um bairro proletário, Jardim Botânico e Gávea eram considerados bairros proletários por conta das fábricas que ali existiam. Com a supervalorização dos terrenos, né, começa esse processo, essas tentativas. Então, na década de 80, 215 ações de reintegração de posse foram movidas e, atualmente, também foram, a partir de 2018, novas ações foram também movidas, atingindo aí cerca de 250 famílias. Né? Então, considerando que a comunidade do Horto é formada por 621 famílias, então a gente tem um impacto muito forte, né, de remoção, que a gente sabe que começa de maneira gradativa, vai tirando um e daqui a pouco está retirando a comunidade inteira. E se houver oportunidade também, eu queria que fosse possível, né, a gente tiver um tempinho, para a Emília contar um pouco como foi a remoção do Marcelo, porque foi algo que impactou muito a comunidade. A gente teve uma violência policial muito grande dentro da comunidade para retirar uma família. O Estado utilizou mais de 200 policiais, tropa de choque, gás de pimenta, bala de borracha, tudo isso para desmobilizar a comunidade. Então, foi um evento que marcou a comunidade, foi muito violento. Então, assim, para a gente ter noção do que significa a terra no Brasil, né? E contextualizando também, né, Ronilson, depois, se houver oportunidade, para falar um pouquinho de como começa essa política de remoção no Rio de Janeiro. Mas aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Isso aí é crucial. Eu faço coro com a sua
pergunta com relação à Emília, com relação à remoção do Marcelo. Acho que tem a ver com uma das perguntas, e seria uma das que eu gostaria de perguntar, né, que é o impacto da remoção na vida da comunidade, né? Porque eu acho que muita gente que olha de fora pensa que a reivindicação por conta da questão da moradia e contra as remoções é algo muito restrito a um movimento organizado. E eu acho que é importante a gente saber que a comunidade, de uma maneira geral, com perspectivas diferentes, mas ela sente um impacto e ela fala sobre isso, né? Então, acho que seria interessante se você dissesse para a gente um pouco como você percebe que a comunidade, de uma maneira geral, percebe, né, o impacto das remoções e talvez emendar nessa história que a Carol começou a contar para a gente. Então, Ronilson, essa questão aí, né, da remoção é uma questão assim, muito, muito grave e muito impactante, né? Porque as famílias estão aqui, né? Tem famílias que estão... tem morador, né, aqui que completou 100 anos e nasceu aqui na comunidade. Por aí você vê, né, como que as pessoas estão inseridas, né, as famílias estão inseridas, estão enraizadas nesse território. Agora, você imagine essa família, principalmente agora, em época de pandemia, viver com medo, com pânico de ser removida. Isso tem impactado muito a vida das pessoas, muito, não é? E, além de tudo, o mais agravante é que as famílias, ao serem removidas, vão para a rua, não tem uma oferta não existe a possibilidade dessa família ser remanejada ou ter a oferta de um outro imóvel. A família vai literalmente para a rua. É uma cena assim muito degradante, não é? Você vê a sua casa ser invadida por policiais, por funcionários do parque, retirando seus móveis, arrebentando a sua porta, colocando seus móveis dentro de um caminhão e você de braços cruzados na rua, sem saber para onde você vai, o que você vai fazer, aonde você vai colocar a sua família. Então, isso aí é um fato que nos preocupa e muito, e muito. Além de ser preocupante, nos deixa, assim, muito revoltado. É revoltante você ver como que essas pessoas, não é, como que principalmente o judiciário desvaloriza o ser humano pobre, negro e da classe trabalhadora. Porque nós temos aqui uma situação assim que é totalmente desigual, e essa situação eu não deixo de colocar em todos os momentos que eu tenho oportunidade de falar. Que temos aqui, vizinhos da nossa comunidade, um condomínio de alto luxo. Lá são 20 e poucas mansões, se eu não me engano, são 26 mansões. E este condomínio tinha a mesma problemática judicial que a comunidade, sendo que lá a área, o terreno é do Estado, não é? E o nosso terreno aqui é federal, mas não importa. Ou federal ou estadual, o direito é igual para todos. Então, os moradores lá, né, os bacanas, todos também estavam com processo de reintegração de posse, foi a julgamento, né, esse processo, e eles ganharam a causa. Ganharam o direito de permanecer. Por quê? O juiz entendeu, não é, que eles têm o direito de permanecer mediante o pagamento de uma medida compensatória. Porque a remoção das mansões
seria muito mais prejudicial ao meio ambiente do que a permanência das famílias. Ora, agora eu pergunto, em que difere o direito deles para o nosso direito? Tem uma diferença aí, né? Que se eles fossem despejados, eles têm outros imóveis e têm condições de comprar em outro lugar e ir para outro canto, enquanto que os moradores aqui da comunidade não têm. Se o Zezinho for despejado amanhã, o Zezinho, se não tiver amigos que o acolham, vai para o olho da rua com a família. Para você ver a distorção do judiciário aqui no Brasil. É uma coisa revoltante. E a todo momento, em todos os lugares, em todos os eventos, né, que eu participo, eu falo sempre que nós queremos ter o mesmo direito que tiveram os moradores do condomínio Canto e Melo. Porque isso é constitucional. Entendeu? O direito que é para que cabe para cabe para todos. E, assim, nós, né, vivemos aqui na expectativa, né, de terminar a pandemia, de voltar novamente aqui a gente ter problemas com as remoções, mas não ficamos de braços cruzados, a gente continua, né, aí fazendo as nossas ações políticas. Amanhã ou essa semana, a semana que vem, nós temos um projeto lá na Câmara, né, que é o projeto para transformar a comunidade em área especial de interesse social, não é? Que está lá com o vereador Raimon, que não garante a permanência da comunidade, mas fortalece a luta. Que a partir do momento que esse título vem do município, não é o prefeito que vai aprovar, se o prefeito concorda com a permanência da comunidade, a comunidade está no município. E quem rege o município é o prefeito. Então, ele tem voz ativa, não é, para brigar pela permanência da comunidade. E também estamos aí num projeto de sinergia, que está também abrindo várias vertentes, né, políticas e jurídicas para a comunidade, e eu acredito, sinceramente, que nós vamos virar esse jogo, porque não é justo. A ancestralidade, tá, que nos fortalece, vai permitir que a gente continue e venha, sinceramente, eu acredito muito nisso, na nossa vitória e na nossa permanência. Bom, Emília, obrigado. A Débora Nascimento colocou aqui, amanhã a sessão começa às 16 horas, tem a ver com esse projeto? Se tiver, eu acho que é bom a gente enfatizar. Sim, vai ser na Câmara dos Vereadores, né, a votação do projeto de lei 161, que transforma a área do horto em área especial de interesse social. E está previsto mais ou menos para esse horário, entre 16 e 18 horas. Ok, é bom enfatizar. Carol, se você quiser emendar, eu acho que juntando um pouco, ajudando a gente a entender como é uma pergunta frustrante de fazer, mas, enfim, a gente faz porque a gente tem que falar sobre, mas a gente já fez essa pergunta milhares de vezes, mas como que a gente muda isso, né, num país em que essa história não é um erro de administração, né, ela é um modus operandi, né, de fazer as coisas. Como é que a gente consegue interromper esse processo num histórico que é mais do que gentrificação, né? É um projeto assim realmente de remoção e de muita violência de décadas, né? O Rio foi forjado assim, na verdade, né? Então, você com as duas perspectivas, tanto legal quanto antropológica, que você fala aí um pouco? Olha, Ronilson, o que eu vejo nessas situações, né, é a luta mesmo, né? Porque a gente sabe que o direito ele foi forjado não para atender os interesses de pessoas pretas, então é um elemento constante de disputa, né? A gente precisa cada vez mais tentar disputar esses espaços, né? Utilizar o direito ali como uma ferramenta possível, né?
sabendo que toda a estrutura jurídica ela não foi pensada para garantir o direito de pessoas pretas. A gente tem um ou outro elemento que a gente pode utilizar nesse sentido, mas especificamente tem as decisões, assim como a Emília falou, né, a questão do judiciário, que em relação à comunidade do Horto, por exemplo, enfim, dá sentenças horrorosas, né, desconsiderando toda a história da comunidade, fazendo coro ao conglomerado de poder que atua ali, né, que para além do conflito fundiário ali, né, estabelecido com o Jardim Botânico, que é o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, né, que é o mais interessado ali, tem um conglomerado de poder que age junto, né? Como a Emília falou, a Rede Globo, enfim, a Associação de Moradores do Jardim Botânico, a Associação de Moradores da Gávea, que querem, de alguma forma, ali expulsar a comunidade, né? É interessante também, Ronilson, lembrar que, algum tempo atrás, eu não me lembro se foi em 2010, a área onde, 2010 ou 2012, o jornal o Globo publicou uma matéria dizendo que a área onde a comunidade do Horto está assentada vale 10,2 bilhões. Então, a gente percebe quais são os interesses que estão em disputa, né? Quando a gente vê matérias desse tipo. E a prática constante de criminalização por meio desses meios tradicionais de jornalismo, né? Se a gente não tem as redes sociais, as mídias sociais para disputar, ficaria muito difícil, porque as reportagens são péssimas, sempre criminalizando a comunidade. E aí, quando a gente vai olhar para ver, né, quem é essa comunidade, qual é a história dessas pessoas que estão ali, né? A gente vê que tem, assim, é completamente discrepante. Então, tem uma coisa muito importante que acho que também a gente precisa falar, que é a questão do direito à memória, né? E o Horto tem um movimento já forjado pela própria comunidade, formado, né? Desculpa, pela própria comunidade, no sentido de promover a memória para combater esses argumentos de que a comunidade é invasora. Então, tem iniciativas como o Museu do Horto e outras iniciativas comunitárias, tem livros publicados contando a história da comunidade. Então, assim, a gente tem um arcabouço que é jurídico, para além do arcabouço jurídico, né, que, enfim, Estatuto da Cidade e várias outras legislações, inclusive as legislações internacionais, né, porque o Brasil ratifica todas essas proteções de direitos humanos, especificamente também de direito à moradia, e não cumpre, né? Então, assim, é luta, né? Se você me pergunta o que a gente precisa, a gente tem aí um caminho muito grande. Mas voltando para a questão do direito à memória, a comunidade do Horto é quem conta a história, a memória, na verdade, é a guardiã da memória daquela região ali, né? E essa memória tem muito a ver com a memória africana, afro-brasileira, na cidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente remove a comunidade do Horto, a gente apaga, porque o Jardim Botânico, por si mesmo, não faz questão nenhuma de falar sobre essa memória negra, de falar sobre os trabalhadores escravizados que estiveram ali, que levantaram, que construíram aquele jardim, né? Ao contrário, é só o apagamento. Além do apagamento da história, né, da vida de cada pessoa ali, porque, como a Emília falou, né, foram trabalhadores do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, foram trabalhadores das fábricas. Para além dessa constituição, né, dessa memória local, tem o apagamento também da memória afro-brasileira, da memória negra da cidade do Rio de Janeiro.
E aí você queria que eu contasse também um pouco do contexto, né? Falasse um pouco do contexto da gente, né? Isso, desse histórico. Então, Ronilson, eu lembro quando eu estava escrevendo a dissertação, né? Eu comecei a dissertação escrevendo esse histórico, né? E aí vai remontar lá ao dia 14 de maio, né? Porque o dia 13 a gente teve a abolição e no dia 14 Emoção. garantia os direitos, né? Tá, você é livre, mas você não tem direito nenhum, você não tem moradia, você não tem escola, você não tem nada. E aí, pensando nessa Constituição, né, desse panorama que foi colocado no período pós-escravidão, né, as pessoas vindas desse processo, né, as pessoas negras vindas do processo da escravidão começaram a viver em cortiços, depois nas favelas. E aí, lá no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, que a gente tem essa formação, começa também uma política de higienização, né, de remoção. Então, esse é o primeiro pico de remoção que a gente tem na cidade, né? A remoção das favelas, porque o prefeito Pereira Passos, na época, ele queria transformar a cidade do Rio de Janeiro, especificamente a área central da cidade, na Paris tropical. Então, para isso, não poderia ter pessoas pobres e negras vivendo ali. Ele precisava limpar a cidade e deixar mais próxima do padrão europeu, né? Passando essa... Então, esse é o nosso primeiro movimento, assim, primeiro ápice, né, de remoção que a gente tem na história da cidade. Posteriormente, a gente tem o segundo ápice, que é ali na década de 60, né, com a ditadura militar. A gente tem um novo movimento de remoção na cidade, que também estava ligado com a cultura desenvolvimentista, né? Então, para que fosse desenvolver, para expandir a cidade, para que a cidade fosse considerada como desenvolvida, né? Para atender os novos padrões ali que estavam colocando, passaram a excluir mais uma vez da cidade pessoas pobres e negras e o foco sempre nas favelas. E aí a gente vai para o terceiro pico de remoção, que acontece com os mega-eventos. Então, a partir de 2007, né, com a chegada do PAN, né, o Rio de Janeiro recebe o PAN, ali já começa um movimento mais tímido que vai depois se intensificar entre os anos de 2009 e 2016. Né? Inclusive, a gestão foi uma coisa tão impactante que a gestão do prefeito da época, que era o Eduardo Paes, removeu mais pessoas, mais famílias do que a era do Pereira Passos e a era da ditadura militar juntas, só para a gente ter ideia de quantas famílias, né, da quantidade de famílias foram impactadas. E é isso, né? A gente, se não há resistência, a gente não consegue garantir, de fato, direito à moradia, direito ao meio ambiente saudável e equilibrado para a população negra. A Emília saiu aí, eu queria... uma curiosidade, né? Porque veio com relação a essa questão do projeto, que é um pouco com relação não sei se dá para usar esse termo assim, né? Mas com relação aos aliados da luta, né? Com quem tem sido possível contar ao longo dessa trajetória. A Emília está de volta aí, está colocando o fone. Minha pergunta, Emília, era um pouco, na verdade, duas perguntas assim. Uma são similares, né? Mas a primeira é se em algum momento foi diferente, algum momento na história, assim, sabe? Você fez uma linha do tempo aí desde a década de 80, né? E tal. Em algum momento, desde lá, em algum momento foi diferente, assim, tem alguma administração, algum prefeito, alguma liderança que
que você identifique que em algum momento disse assim, não, espera aí, vamos olhar para isso aqui, em algum momento foi diferente, ou sempre foi nessa escalada de cada vez pior, assim, começou na década de 80 e só foi piorando e a comunidade só sobreviveu porque é muita luta. E a outra pergunta, que eu acho que está ligado, é com relação eu vou usar o termo aqui instituição, né? Instituições dentro da comunidade, né? O que tem na comunidade que, de alguma maneira, ajuda a articular essa luta? Quer dizer, quando a gente está falando da comunidade do Horto, a gente está incluindo comércio de seus comerciantes, igrejas, terreiros, escolas, né? Escolas comunitárias, esse corpo institucional assim da comunidade que talvez tenha participado dessa luta. Essa é um pouco a pergunta, né? Um pouco de história, se em algum momento a luta foi menos intensa ou com algum aliado institucional importante, e essas instituições dentro do território, né? Como é que é igreja, escola, comércio, empreendedores, como é que é? Então, Ronilson, teve uma fase, né, há uns 30 anos atrás, que não havia tanta pressão para a remoção da comunidade, né? A comunidade era vista com outros olhos, não é? Houve uma época que a comunidade era vista como parceira do Jardim Botânico, que os diretores, não é, antigos passeavam pelas ruas da comunidade, e até tomavam um cafezinho na casa do morador, né? Que eu me lembro que eu era muito criança, aí, assim, chegou um diretor do Jardim Botânico no meu quintal e falou pro meu pai, né, conversando com meu pai, falou não, que ele queria um espaço para fazer uma casa para mais um morador, que era um guarda florestal que vinha prestar serviço no Jardim Botânico. Aí ele falou que meu pai era muito bonachão, né? Para ele estava tudo certo, para ele sempre estava tudo tranquilo, não sabia dizer não para ninguém. Aí ele falou, João, seu quintal tem bastante espaço, seu quintal é bem grande, aqui cabe mais uma casa. Eu estou procurando um espaço para fazer uma casa para o seu Sebastião, né, que é o nosso guarda. E eu acho que aqui, o que você acha de fazer a casa aqui no meu quintal, no seu quintal? E só não foi feita porque a minha mãe, que era a cana dura, né? Minha mãe que era linha dura. Aí me lembro que minha mãe botou a mão na cintura e falou, olha só, isso é uma falta de respeito. Com tanto espaço aqui no Horto, aqui no Morro das Margaridas, você acha de fazer a casa, mais uma casa aqui no meu quintal? Não, senhor, não vai ser feito nada aqui não. Vai procurar um outro lugar para fazer, que esse quintal aqui é para minhas crianças brincarem. E só por isso não foi feito, para você ver como era a relação naquela época, né? E, enfim, como eu já disse a você, a situação começou a mudar na medida que o progresso veio chegando, né? Porque antes da instalação da Rede Globo, nós tínhamos uma comunidade que tinha, assim, um viés artístico, músico, não é? Carnavalesco, que era assim, muito grande, tinham vários blocos, não é? O carnaval era intenso, tinha disputa, tinham tantos blocos que tinha até de um território pequeno, né? Tinha disputa de um bloco com outro para saber qual era o melhor, qual saía mais, enfim. A relação era desse jeito, mas com a vinda do progresso, né? Com a melhoria do bairro, com a especulação imobiliária, aí essa relação mudou totalmente, entendeu? Aí começaram, né,
perseguições e as tentativas de retirada da comunidade, né? E, assim, depois, né, dessa fase, nós tivemos, né, na época, né, da quase regularização da comunidade, nós tivemos uma relação com a Secretaria de Patrimônio da União também muito assim, muito sensível, não é? A nossa causa, a nossa questão. Tanto que nessa fase, né, dessa gestão da SPU, eles faziam de tudo, né, os gestores, né, do órgão Secretaria de Patrimônio da União faziam de tudo para evitar que houvesse remoção. E em caso extremo, se não tivesse como impedir a remoção, a própria Secretaria de Patrimônio da União disponibilizava imóvel para remanejar essa família. A família não ia para a rua, entendeu? Quer dizer, são períodos assim distintos que a gente viveu, né? E que queremos que retorne, porque ninguém quer ter inimigos a vida inteira, né? Viver em fraternidade é bem melhor, né? Numa terra tão ampla, tão atrativa, é bem melhor viver de forma fraterna. E, assim, a última pergunta que você fez, eu não estou me lembrando. Era sobre o papel, eu vou usar a expressão instituições, mas dessas organizações dentro da comunidade, né? Da comunidade. Você tem as escolas, você tem as igrejas, você tem nós temos a escola, nós temos uma escola, né, que é a nossa Menina dos Olhos, que é a Escola Júlia Kubitschek, que essa escola foi fundada por um presidente da República, pelo presidente Juscelino Kubitschek, que assim, não tinha uma escola que atendesse, né, as crianças da comunidade. Aí, então, uma professora que morava no bairro se sentiu incomodada com aquilo, ficou sensibilizada e escreveu uma carta para o presidente, perguntando se ele não podia resolver a situação das crianças, que as mães tinham que sair com criança no colo para levar o filho a pé para outra escola que ficava mais distante. E o bom, né, do barato disso tudo é que o presidente leu a carta e atendeu. Então, ele construiu a escola, né, colocou nesse colégio o nome da mãe dele, né, que é a senhora Júlia Kubitschek, e no dia da inauguração da escola, foi, assim, um ato político, né? Teve até palanque, veio o presidente, tinha banda de música, teve festividade, enfim, foi um acontecimento único aqui na cidade. E essa escola está ali até hoje, apesar das várias tentativas do Instituto do Jardim Botânico, de pesquisa do Jardim Botânico, querer tirar essa escola, né? O máximo do absurdo que eles conseguiram fazer foi tirar metade do pátio. Tiraram a metade do pátio da escola, mas a escola permanece lá até hoje. Essa escola foi a minha primeira escola e é a primeira escola da maioria das crianças aqui em idade de alfabetização. E temos também a igreja, uma igreja evangélica aqui próximo, que é parceira nossa, tem a paróquia também, né, da Divina Providência, que tem uns padres que são mais para a elite, não é? Mas tem outros que são mais pé no chão e já fazem a missa na comunidade quando a gente precisa, não é? E teve uma época que nós tínhamos também muito centro espírita aqui no Horto. Eram vários, não é? Vários centros espíritas que, com o decorrer do tempo, não é, foram acabando, e assim como os blocos, não é? E hoje não existe mais nenhum. Interessante. Eu fui informado
Eu esqueci de checar aqui, porque estava sem imagem, mas a Fátima tá na sala? Fátima, você pode Eu falar estou aí? tentando, tô querendo que a irmã Fátima entre. Fátima, Oi, estou câmbio. na sala, sim. Oh, meu Deus. Fátima, como eu não te vi, eu imaginei que você estivesse na luta ainda, Eu não estou tentando conseguindo, entrar. não consigo ativar o vídeo, viu? Ok. Mas estão me escutando? Então, estamos escutando bem. Então, é assim, ó, Ah, aí, consegui. ó, mas assim é bem melhor, né? Assim é bem melhor. Então, ó, agora esse painel é seu. Você, por favor, fala aí, fica à Pô, vontade aí. Eu vou startar com a pergunta, só retomar a pergunta que eu tinha feito, que era para falar um pouco de você, né? Quem era a Fátima, acho que é importante. Como é que você entra nessa causa? E aí, se você quiser emendar aí com a sua história e a luta, fica à vontade. Aí agora é seu momento. E Ronildo, nosso, né? Porque boa... a gente vai ouvir. Tá. Ronildo, boa noite, Camila, Carol, Emília, boa noite a todos. Né? Eu me chamo Maria de Fátima, mas sou conhecida na comunidade por todos os amigos como Irmã Fátima, tá? Tenho 60 anos, sou nordestina, 5 filhos, evangélica, e estou aqui na luta, né? Vim aqui para o Rio de Janeiro aos 15 anos de idade e moro na Ladeira dos Tabajaras há 32 anos. Né? Sou de uma comunidade acima do cemitério São João Batista, né? E numa subárea chamada Estradinha. Essa comunidade ela está no local desde 1952, viu? E começou com 15 famílias. Eram funcionários do cemitério São João Batista e a administração do cemitério achou por bem dar alguns pedacinhos de terra que não eram deles, né? Mas deu para 15 funcionários e esses funcionários começaram a morar nesse local por estar próximo ao seu trabalho, né? Foi bem aceito na época, né? E a administração do cemitério São João Batista fez uma estradinha atrás do cemitério, onde, com um carrinho, ele levava os restos mortais para trás do cemitério para queimar. Então, era uma mão na roda, né? Atrás do cemitério era terra que para eles não tinha dono, então botou as 15 famílias lá e os funcionários moravam tranquilamente. Porém, em 1997, no governo Saturnino Braga, ele loteou, deu para mais alguns moradores lotes de terra nesse local. Foram para 42 famílias. A prefeitura ela deu kit construção para essas famílias que não podiam fazer as suas casas. Então, foi bem acompanhado pela Secretaria de Habitação e loteado. Estava tudo muito bem. De repente, em 2009, me sai uma nota no jornal dizendo que a comunidade era invasora, que eram pretos e pobres tomando conta da terra. E aí foi um susto para nós, né? Eu não sabia nem o que fazer. Mas juntei alguns moradores e fomos para frente da subprefeitura do Rio de Janeiro perguntar o que estava acontecendo, né? E eles disseram para a gente, não, nós não vamos remover vocês, não, vão para casa. E falamos para eles, olha, nós vamos para frente da prefeitura e vamos passar o Natal lá, porque era final do ano. Não, pode ir para casa, nada vai acontecer. Em 2010, no início de 2010, o que acontece? Sai novamente uma nota no jornal dizendo que toda a comunidade ia ser removida. Olha, para a gente, mais uma vez, foi um susto muito grande, né? Porque fomos informados que não poderíamos ficar naquele local porque era área de risco.
E aí a prefeitura entra aterrorizando todos os moradores, dizendo que se ficasse naquele local, a gente ia perder todas as casas e iríamos passar a morar debaixo de pontes. Isso para a gente foi terrível, viu? Digo para você que as pessoas choravam sem saber o que fazer. O que acontece? A prefeitura ela fez uma reunião na quadra central da comunidade e começou a aterrorizar todos os moradores, dizendo, olha, tem que vender, tem que vender. Teve aquele episódio do Morro do Bumba, onde teve muita gente soterrados. E aí eles usaram isso para dizer para os moradores que se não vendessem as suas casas, iria acontecer exatamente como aconteceu com o Morro do Bumba. Todas as casas iriam cair. E aí a gente falou, mas aqui não é aterro. Olha, não tem importância, não é aterro. Vai começar a casa da parte de cima da comunidade e vai vir como efeito dominó. Naquele mesmo dia, quando terminou a reunião, muitos moradores começaram a vender suas casas. Foi terrível, porque a gente não conseguia convencer as pessoas de que aquilo era mentira, que não era daquela forma. E os moradores começaram a vender. Olha, a gente acordava de madrugada, com a prefeitura já com uma marreta chamada Sexta-feira, batendo nas paredes, quebrando, era um terror tremendo. Pior ainda, era quando os moradores viam uma casa saindo, já começava a providenciar a venda da sua. Não tinha como a gente parar o processo. A GeoRio entra dizendo, com laudo dizendo que realmente aquela área não podia ser habitada, porque era área de risco e tinha que ser removido toda a comunidade. Entramos no NUT, pedimos ajuda a vários amigos, conseguimos formar um coletivo técnico para poder nos ajudar, e esse coletivo era de engenheiros, advogados, arquitetos, que trabalharam junto conosco, simpatizantes, que se agregaram a essa luta para nos ajudar a entender tudo aquilo e começaram a trabalhar com a comunidade, tentando mostrar para a comunidade que não era bem assim, que a gente tinha direito de lutar por nossas casas. Foram feitas várias reuniões, a comunidade, graças a Deus, se juntou, se uniu, entendeu que só através da luta coletiva a gente conseguia alguma coisa. Chegou as chuvas e o Rio de Janeiro ficou todo inundado e muitas comunidades entraram realmente em dificuldade com deslizamento. Aqui na Estradinha, só aconteceu um pequeno deslizamento dentro do cemitério, que foi a única coisa, o único prejuízo que teve foi um Fusca que caiu dentro do cemitério, que nem uso tinha mais. Mas a prefeitura usou isso e começou a dizer para os moradores que já estava começando o processo de desabamento na comunidade. Éramos 355 famílias, ficamos com 100 famílias na resistência. Muito sofrimento, muita dor. A prefeitura ela quebrava as casas e deixava todos os entulhos no local. Isso propositalmente, porque ela sabia que fazendo assim iria trazer transtorno para os moradores e com certeza não iriam continuar no local. As águas pluviais elas não tinham por onde passar por conta dos entulhos, então infiltrava no solo e isso nos trazia muita insegurança. Mas os moradores queriam realmente ficar. As casas eram quebradas parcialmente e ali dentro dessas casas quebradas existiam pessoas de outras comunidades, de outros locais, que entravam, saqueavam, tiravam os fios, torneira, porta das casas, e ali ainda usavam os locais para pegar crianças e adolescentes e praticar atos
dentro daquelas casas. Sofremos com isso tudo, fora que todas as casas começaram a ser atingida. Quando uma casa era quebrada do lado, atingia a outra. E ele sabia como fazer isso. Ele comprava uma casa no alto, porque quebrando a do alto, atingia a de baixo. Tudo isso aconteceu. A comunidade, ela ficou parecendo um campo de guerra. Os velhos, crianças, eles se machucavam em meio aos entulhos. A gente não conseguia nem passar, nem sair da porta com tanto entulho que tinha. Fora as cobras que invadiam as casas, comiam os gatos, atacavam os cachorros. A gente não tinha paz em lugar nenhum da comunidade. Fora isso, ficamos prejudicados no saneamento, água, luz. A gente não tinha nada. Os relógios foram arrancados das casas que ainda estavam sendo habitadas. Aí a comunidade teve que fazer gato para poder sobreviver. A prefeitura começou a usar funcionários da empreiteiras para poder ir diretamente na casa dos moradores e dizer assim: cara, por que você vai ficar nessa casa? Não está vendo? A prefeitura está indenizando vocês e com o dinheiro vocês compram uma casa maior em outro lugar. Eu até mesmo sei onde tem casa melhores do que essa. Usavam isso, chegavam perto de velhinhos e velhas que sabiam que eram vulneráveis e ameaçavam, dizendo que a casa eles iriam derrubar, marcavam com tinta vermelha as portas e cada vez que marcavam as portas de vermelho, os moradores achavam que aquela casa era a próxima casa a cair. Aí os moradores começaram a se mobilizar, entenderam que tínhamos que fazer a nossa base, porque não podíamos confiar mais em ninguém. Só os nossos amigos, a Defensoria Pública, a Pastoral de Favela, e veio outros simpatizantes junto a nós, nos ensinando a lutar. A comunidade teve que aprender a dizer não para a prefeitura e a entender que o seu vizinho era o seu melhor aliado, que quando um vizinho se tornava isca da prefeitura, se nós não estivéssemos junto daquele morador, ele seria o próximo a cair. Então, tinha que proteger o vizinho do lado. E assim nós fizemos. A prefeitura, nós ganhamos uma ação civil pública em 2016 para parar a demolição e retirar os entulhos. Não foi retirado os entulhos todos da comunidade, né, com multa diária de 50 mil, e isso aí não aconteceu. O morador teve que retirar os entulhos porque não podiam conviver. Depois eles, de fachada, disseram: não, foi tirado todos os entulhos. E não foi tirado todos os entulhos da comunidade. Agora, recente, agora em agosto, a prefeitura entra novamente na comunidade, marcando 30 casas e dizendo que essas casas têm que parar a construção porque é ilegal e que, se não apresentar documento, eles vão derrubar. E nos papéis que eles colaram na porta das casas, estava escrito que era desocupação imediata. E riscaram que os 15 dias que tinha de prazo e disseram que tinha que ser imediato. Entramos com a ação num plantão noturno, através da Defensoria Pública, e conseguimos parar essa ação. Mas sabemos que isso não demora muito, né? Eles vão voltar e vão atacar a comunidade. Durante todo o processo que a comunidade passou aqui na Estradinha, uma coisa que ficou muito marcante para a gente foi o modo como a prefeitura usava os funcionários que quebravam as casas, que tiravam alguns entulhos. Eles instruíam essas pessoas a chegar para os moradores e pressionar. Eu fui uma das pessoas a quem ele tentou pagar muito caro pela minha casa, que era só um andar, e 900 mil na época, e a minha casa não valia isso, estava sem bolso, estava sem nada,
mas, na realidade, o que eles queriam tirar era a minha pessoa de circulação. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus e a igreja local era onde a gente fazia as reuniões, e eles sabiam que, se atacasse a igreja, iriam me tornar totalmente vulnerável. Mas aí, graças a Deus, o pessoal da igreja, o pastor, o presidente, entendeu que aquela luta não era a luta só da igreja, mas de toda a comunidade, e que precisava realmente estar aberto para ajudar a comunidade. E assim foi feito. A única coisa que nós temos na Estradinha, porque é um local muito pequeno, a Ladeira do Tabajara tem várias sub-áreas e a Estradinha é uma sub-área da Ladeira do Tabajara. Aqui nós não temos escola, a única coisa que temos é uma igreja, que é essa Igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego. Tenho agora uma casa que eu tomei do prefeito à força, né? Eu provoquei ele até pegar essa casa, porque o único campo de futebol que tinha na casa, eles botaram a base da UPP, o qual usavam durante a remoção, até com granada no peito, mostrando para os moradores que aquilo ali era para ser usado, né? E os moradores ficavam aterrorizados com isso. Então, hoje eu tenho um centro social dentro da comunidade, em que atendo os adolescentes, crianças, jovens e velhos, né? Porque foi pedido para ele, ele disse que não ia dar e terminou tendo que assinar um documento dando a casa para que eu pudesse fazer obra social dentro desse local. Essa casa eu usei como um quartel-general, viu? Eu usei como um quartel-general, onde eu reunia toda a comunidade. Na época, eu era vice-presidente da Associação de Moradores e fazia um café com bobagem. E esse café com bobagem era um momento em que eu juntava toda a comunidade, cada um trazia um pratinho de comida, sentava na mesa. Depois da reunião, eu ficava escutando os moradores a falar bobagem e anotava onde existia risco da prefeitura chegar junto e derrubar aquele morador. Então, durante o café com bobagem, eu descobria o que estava acontecendo. Então, ali era uma maneira de eu saber como agir com o morador que estava fraco. Eu sempre dizia o seguinte, que eu tinha que cuidar das raposinhas, né? Da raposa grande é vista, mas as raposinhas não. Então, eu tinha que estar sempre alerta ali para ajudar os moradores. E quando eu via que algum morador estava pendendo para vender a casa, eu encostava e ali perguntava, abraçava, beijei muito, abracei muito, acalentei muito, e isso foi uma das coisas que me tornou liderança na comunidade, porque era o apoio deles. Quando a prefeitura ela disse que eu era mentirosa e que tudo que eu falava era mentira, eu, conjunto com a comunidade, eu fiz um pacto da verdade. E o pacto era assim, tudo que eu disser é verdade. E se alguém chegar perto de mim, órgão público qualquer, encoste, porque aí vocês vão saber realmente o que eu estou falando. Então, quando eles disseram que que eles tinham me oferecido 900 mil pela minha casa, eu não podia sair de casa nem com a sacola de lixo para jogar fora, que os moradores achavam que eu estava fugindo. Então, eu sofri muita pressão, eles diziam, aquela evangélica, aquela preta é doida, aquela preta é maluca, e como é que a gente vai confiar numa pessoa evangélica? Vocês estão malucos, vocês não podem confiar nela, não. E os moradores começaram a confiar verdadeiramente em mim, porque eu comecei a dar prova de tudo que a prefeitura falava, eu encostava o morador e fazia ele provar na hora. Era terrível, porque eu baixava eles a zero. Eu dizia tudo na cara deles ali naquele momento, e os moradores começaram a confiar e a dizer, não, ela não vai fazer isso. Contrapartida, eu tive que, para dar para os moradores a certeza de que eu sabia o que estava fazendo e que eu confiava no coletivo e na defensoria que estava comigo, eu comecei a construir mais um andar na casa em meio à pandemia, em meio à remoção. Quando todos diziam que não podia construir, eu passei a construir mais um andar.
E aí os moradores, não, ela está sabendo de alguma coisa. Se ela está construindo a casa dela, então realmente ela sabe de alguma coisa. Então vamos ficar e vamos lutar. E aí a comunidade se juntou e lutou contra a prefeitura. Hoje eu não sou mais vice-presidente da Associação de Moradores, sou apenas uma moradora, assim, amedrontada, estou amedrontada verdadeiramente, porque não tenho mais a força que eu tinha. Porque quando a gente está na Associação de Moradores, a gente pode bater de frente e dizer, eu sou autoridade dentro da comunidade. Mas hoje em dia eu não sou mais autoridade dentro da comunidade, e esses moradores novos, porque todas as casas que foram derrubadas, foram removidas, nós fizemos um projeto junto com o coletivo técnico para dar moradia para famílias conviventes dentro das casas dos pais. Porém, ao sair da comunidade, ao sair da associação, toda a comunidade foi loteada novamente. E são moradores novos que não entendem o processo que passamos e que hoje ainda estão despreparados para esse novo processo de remoção. Sinto em dizer que não tenho a certeza de que, desta maneira como estão, essa comunidade vai ficar de pé. Espero que as histórias passadas, as lutas passadas de outras comunidades, tipo a Vila Autódromo, que tinha toda a documentação e ficou como ficou, né, que eles possam acordar e possam escutar, né, as histórias antigas e saber que o prefeito Eduardo Paes, ele voltou com força total, porque agora ele diz que é necessário remover toda a comunidade novamente. Está com firme propósito de remover a estradinha total. Agora, eu tenho a certeza que a única chance que nós temos, novamente, é de fazer exatamente o que fizemos no início, fazer a nossa base de luta, né, nossa trincheira, porque o inimigo é o mesmo. E quando ele, em 2010, entrou com um censo mentiroso aqui dentro da comunidade, recolheu toda a documentação, entrou dizendo que era um censo de 2010, recolheu toda a documentação dos moradores e os moradores, tadinhos, inocentes, deixaram eles entrar e eles começaram a fotografar cômodo por cômodo. Então, sabia o tamanho da casa e aí descobriram quem era do Nordeste, quem era daqui. E aí uma pessoa que comprou uma laje por 1.500, ele dava 15 mil, ele achava que estava fazendo grande coisa. Aí vendia, depois ia embora para o norte, voltava sem nada, e aí em meios entulhos, quantas pessoas eu vi sentadas em meios entulhos de suas casas e chorando. Não foi fácil o que aconteceu na estradinha. Nós trouxemos o prefeito Eduardo Paes aqui, né, numa dessas passeatas que nós fizemos. Eu juntei um grupo de moradores e fomos entupir o ralo dele, o esgoto principal dele lá. Eu estou tão emocionada que... E aí entupimos o ralo principal e colocamos estradinha teve aqui. Então, por conta disso, que na época era passeata contra o Cabral, ele viu aquilo e resolveu me procurar. Trouxemos ele aqui na comunidade, dentro da minha igreja. E ele disse que foi um erro que aconteceu aqui na estradinha. E que as pessoas que ele tinha enviado para cá não era para ter feito o que fez. E nós sabemos que não é assim. Ele ordenou a remoção da comunidade. Mas aqui dentro da igreja ele disse que não foi um erro, nós vamos reparar o erro. Não reparou coisíssima nenhuma. Né? A Gel Rio entrou de sola dizendo que tinha que remover mesmo. Depois, quando o doutor Maurício apresentou um laudo que
combateu o laudo dele, mostrando que a comunidade não precisava ser removida. A comunidade sofreu essa remoção, não tinha nada a ver com as Olimpíadas, sofreu essa remoção e poderia ter sido feito obras no local, poderia ter sido feito. O doutor Maurício andou em toda a comunidade, viu canto a canto da comunidade, viu que era possível fazer obras de contenção, muros de arrimos, e que não era necessário remover a comunidade. E depois a própria GeoRio, ela concordou, ela disse que realmente não precisava remover. E agora entra novamente com essa nova remoção, dizendo que a comunidade é área de risco. Área de risco não. Aqui é área de rico, sabe? Porque nós moramos num local onde não tem a poluição aqui é muito pouca. A gente preserva as árvores, tem morador aqui que planta as árvores, planta árvores e a gente não corta árvore nenhuma aqui. Agora, com esse novo processo de remoção, a gente vê que a comunidade ela vai ser invadida novamente por essas pessoas sem coração, que não dá à comunidade e a nenhuma favela o direito de permanecer, que acha que morar em encosta tem que ser rico, sabe? Porque na época, quando a comunidade aqui estava sendo removida, uma barreira tinha caído do outro lado ali no Jardim Botânico. E eu falei para o presidente Eduardo Paes, prefeito Eduardo Paes, o senhor está removendo a minha comunidade e aquela mansão que a barreira caiu. E ele disse para mim, olha, rico pode fazer encosta. E eu fui uma semana depois, porque vi a movimentação de madeira lá no local onde era a mansão, e sabe quem estava fazendo as encostas? A própria prefeitura. Para rico, a prefeitura faz, para pobre, eles removem. Né? A única coisa que a gente quer é ser incluído na cidade como gente. Somos negros, somos pobres, mas somos gente. Nós não podemos ser removidos como se fosse lixo. Se remove lixo, se remove entulho, se remove até mortos depois de uma casa caída, mas não se remove a história de uma comunidade. Tá no coração da gente, está implantado no coração da gente. A gente não vai sair de uma comunidade sem a história estar gravada em nosso peito. É necessário, sim, que todos de comunidade, todos os negros, todos favelados se unam numa só voz, que esse grito de socorro ecoe nos 4 cantos do mundo, viu? Para que a gente possa entender que não é por força, não é por violência, mas nós temos direito de fazer parte da cidade. Uma vez eu tive no supermercado, e um supermercado que fica do outro lado do cemitério São João Batista, que dá vista à nossa comunidade. E aí eu comprando um biscoito, eu escutei uma senhora falar assim, olha lá, aquela comunidade, não tem que estar ali não, aquilo ali tem que estar mansões, ali tem que morar rico, não é pobre. Então somos constantemente apontados para ser removidos. A sociedade lá embaixo, os brancos lá de baixo, eles não querem pobre na encosta. Eles não querem que a gente tenha os mesmos direitos que eles. E isso dói. A única coisa que eu quero é ser feliz onde fiz a minha casa, porque a minha casa não foi comprada não, viu, Nilton? A minha casa foi feita com minhas próprias mãos. Eu sei a fundura de cada sapata. Eu fiz o radier, eu fiz a coluna, eu bati laje, fui eu que fiz a minha casa. Quando eles vieram dizer para mim que o solo era ruim, eu disse para eles, eu conheço o solo da comunidade, porque cada comunidade, cada casa foi feita em ritmo de mutirão.
A gente conhece o solo de cada parte da comunidade. Então, eles não conseguiram remover a comunidade no todo, porque a gente teve consciência e conhecia o solo dessa comunidade. Então, até hoje, eles dizem que é área de risco, né? Mas colocaram a UPP na área de risco. Está lá o UPP. Acima da UPP tem uma pedra imensa e até hoje não caiu. E eles continuam lá com a UPP na área de risco. Então, resumindo, aqui não é área de risco, é área de rico. E aqui eu quero ficar, eu quero morar, quero morrer neste lugar. Quero que meus filhos tenham os filhos dele e que a gente tenha direito à nossa habitação, saneamento, tudo que for necessário para que a gente viva com dignidade no local onde nós escolhemos morar. Muito obrigado, viu? Desculpa a emoção. Não, para a emoção não se pede desculpa, né? Ela faz parte. Pelo contrário, a gente vive em contextos de luta tão intenso que a gente nem se permite ficar emocionado, mas a emoção é importante, a gente sente muito, é muito afetado. Foi muito importante ouvir seu relato. E a gente poderia ouvir, né, muito mais, eu teria muitas perguntas para fazer também. Acho que a gente tem um pouco da história do Rio de Janeiro aqui, né, que a gente pode perguntar muitas coisas. Então, a gente está na reta final. A Camila deu aqui um teto para a gente. Duas coisas. Uma, a Camila queria que as pessoas abrissem a câmera, né, quem está assistindo, para poder fazer uma foto, se for possível, né? Mas a outra eu queria, assim, eu acho que vale um fechamento, assim, tinha uma sugestão de pergunta final, que é um pouco o que você sonha, né, para a comunidade. Eu acho que é uma boa pergunta também, né? O sonho parece uma coisa trivial, mas é o que move a gente também, né? Então, eu escolheria isso meio que para terminar, assim, o que vocês sonham para a comunidade em meio a tanta luta, e como uma resposta final aí, 2, 3 minutinhos, e aí Camila pode assumir para fechar e eu agradeço, né? Agradeço essa oportunidade brilhante. Me senti muito honrado. A irmã Fátima renova as esperanças com o campo evangélico brasileiro, porque está difícil, mas aí a gente ouve a irmã Fátima, a gente acha que tem jeito. Então, eu acho que tem muita luta ainda. Vocês inspiram muita gente. Eu sou muito agradecido de ouvir vocês. E aí, essa pergunta final, assim, que vocês sonham para a comunidade, acho que Carol pode começar, né, para abrir, e vocês podem fechar, e Camila retoma a prefeitura do evento. Começa comigo, Ronilson? Não entendi. Tá vendo que tem alguém mandando mensagem para... Eu fiquei um pouco na dúvida agora, o que é. Tá mudo, Ronilson, não estou te ouvindo. Não, você pode começar, e aí elas terminam e Carol e Camila fecha. Bom, em termos de sonho, Ronilson, eu sonho é ver essa luta concretizada, né? E concretizar essa luta é garantir o direito de permanência das comunidades, né? Não só a gente está aqui hoje, né, conversando com a comunidade do Horto e da Estradinha, mas tem outras comunidades no Rio de Janeiro, outras favelas, passando pela mesma situação, né, enfrentando esses mesmos desafios. Então, acho que se eu puder sonhar, meu sonho é ver esse direito concretizado, sabe? Ver a garantia, porque aí a gente começa a conversar também sobre outros direitos, né? O direito à moradia ele está atrelado a vários outros direitos. Essa ameaça constante de remoção, por exemplo, né, impacta muito a saúde dos moradores, em termos de saúde mental, em termos de saúde física, saúde, né, psicoemocional como um todo.
e principalmente pessoas idosas, né? Tanto a comunidade do Horto quanto a Estradinha tem muitos idosos. Então, é isso, sabe? A gente vê essa luta dessas mulheres tão incríveis que aqui estão aqui representando várias outras mulheres que continuam, né, nessa luta, nessa busca pelos direitos das comunidades e favelas do Rio de Janeiro, especificamente também, né, dado todo o contexto histórico que a gente tem, a garantir os direitos do povo negro no Brasil, né? É isso. E aí eu queria aproveitar para agradecer a Camila por ter nos convidado para essa mesa, agradecer o Ronilson, obrigada pela condução, Ronilson, obrigada, Emília, obrigada, irmã Fátima, por terem aceitado, né, essa proposta, e também as tradutoras e toda a equipe do IE. Obrigada, gente. Estou muito honrada com o convite. Então, seguindo, né, a linha aí, o gancho da nossa Carol, o que eu sonho, não é? O que eu desejo para a comunidade é o que eu desejo para todas as famílias do Brasil. Um direito à moradia, as pessoas morarem com dignidade, as pessoas terem os seus direitos à saúde, à educação, à alimentação. O que eu desejo é que não tenha mais uma família sem teto nesse Brasil. Que todos tenham direito à moradia digna. E o que eu desejo também, assim, do fundo do meu coração, é ver o dia que nós vamos ver a comunidade do Horto titulada, regularizada, para que os moradores, muitos já se foram, não é? Sonhando com esse dia, mas que esse sonho seja sacramentado muito em breve, porque a gente já não aguenta mais viver nessa pressão, né? Nesse desespero. E, enfim, é um desejo que eu sei que é verdadeiro, é possível e vai acontecer com certeza. E eu agradeço, né, também a nossa querida Camila, Daniel, ao Ronilson, ao Instituto ILA, né, pela oportunidade de estar participando, mais uma vez aqui estar compartilhando com a irmã Fátima, né, minha parceira de luta maravilhosa desse momento. E desejo também muito, muito, muito que essa pandemia passe e que a gente possa estar novamente se encontrando, se abraçando e confraternizando. Tá bom, gente? Muito obrigado por esse momento rico, né? Gratificante mesmo. Bom, sou eu agora? Então, na realidade, é a mesma coisa, é a mesma fala, né? Nosso direito à moradia, que a sociedade nos veja como parte da cidade e que haja menos acepção, viu? Porque nós sofremos na pele tudo isso. Então, que haja menos acepção, porque o nosso Deus faz isso. Ele nos ensina a fazer assim, né? Então, que o povo realmente veja as favelas, que não são formiguinhas, que não são pedras, são gente, sofre, tem coração, e cada família removida adoece, morre, como todo mundo. Então, que a gente que mora aqui no cemitério São João Batista, a gente sempre diz, tem sempre um lugarzinho ali, mas eu não quero ir para lá, não. Eu quero morar acima do cemitério São João Batista. E vou continuar lutando enquanto eu estiver viva. Diz que velho, ele passa a ficar em extinção. Espero que Eduardo Paes entenda isso, que agora eu estou velha,
não estou morta, tá? Vou continuar lutando enquanto me derem voz para falar, vou falar. Eu quero estar de bengala e, se puder, dar bengalada na cabeça de quem vier derrubar a minha casa. Um grande beijo, Camila, Romildo. Emília, um grande beijo para você. Carolzinha, muito obrigada a todos que participaram desse momento. Um forte abraço, viu? E vamos estar juntos sempre. Um beijo. Bem, chegamos ao fim. Estou muito emocionada com esse evento, com uma voz carregada. Eu quero agradecer a Emília, a irmã Fátima, Carol e Ronilson por essa oportunidade de ouro que vocês nos deram de aprender com vocês, aprender com essa sabedoria que é de vocês, mas também é de nossos ancestrais. Quero agradecer a toda a equipe do ILAS que permitiu esse evento acontecer, agradecer ao trabalho das tradutoras e agradecer a presença do público, os comentários. Estamos recebendo comentários muito emocionados, inclusive de alunos meus, daqui do ILAS. E muitíssimo obrigada. E gostaria de lembrar vocês que na próxima quarta-feira, no mesmo horário, nós teremos mais uma roda de conversa que vai ser sobre racismo epistêmico na América Latina, comigo, Tiarun Gonçalves, que é uma pesquisadora afro-peruana, e Maybe Hugueto Ponce, que é uma pesquisadora afro-venezuelana. Estão todos, todas e todos convidados. Um abraço para vocês.